E agora aqui com a gente, Dr. Edson Credidio, que é nutrólogo, trouxe 10 alimentos que previnem doença, é isso? Verdade. São 10 alimentos. 10 alimentos. Doutor, 10 alimentos que previnem doença. Esses 10 alimentos, eles precisam fazer parte de um plano alimentar, é isso? Não são só eu como esse alimento sozinho, separado, ele tem que fazer parte de um plano alimentar. Tem. Então, a alimentação, ela tem que ser distribuída de uma forma harmônica. Então, você tem que utilizar de tudo um pouco, quanto mais colorido e variado, melhor. Esses alimentos são especiais porque eles apresentam princípios ativos que ajudam na prevenção de doença crônico-degenerativa. Então, o que eu sempre alerto aos pacientes, aos meus pacientes, a outros em palestras, é que quem tem uma doença crônico-degenerativa, quem tem, por exemplo, uma neoplasia, um câncer, está fazendo rádio, está fazendo químio, ele, obviamente, ele tem que continuar com o tratamento, porque é uma evolução fantástica, né, hoje da medicina, que prolonga a vida de muita gente, que cura muita gente, só que ele pode ajudar o médico se alimentando corretamente. Então, introduzindo no seu dia a dia esse grupo de alimentos. Esses alimentos. Não, e a mesa tá linda, a mesa tá colorida. Eita, mesa bonita. Tá cheirosa também. Então, nós vamos começar a falar sobre o primeiro grupo ali, o alimento, nós temos as leguminosas. Então, as leguminosas, que seriam arroz, feijão, ervilha, lentilha, o próprio grão de bico, cada um apresenta um fator, né, um composto bioativo que ajuda na saúde. Por exemplo, o feijão, ele tem aminoácidos que auxiliam o nosso corpo. O aminoácido é o que forma a proteína. E, apesar de que os alimentos do reino animal, carne, leite e ovos, que têm todos os aminoácidos essenciais, que são aqueles que nós não fabricamos no nosso corpo, nós podemos determinar ali, ou observar, que, por exemplo, o grão de bico, ele tem alto teor de triptofano, que é precursor da serotonina, que dá uma tranquilidade muito grande. Uma sensação de felicidade também, né? Também. Então, não é só o chocolate que vai apresentar o triptofano. O grão de bico O grão também. de bico. Então, o que nós podemos fazer? Sugestão. Não fazer só o arroz e feijão. Fazer um dia o arroz com grão de bico, outro dia o arroz com ervilha, outro dia o arroz, né, com feijão branco, feijão preto. E por que variei a cor do feijão? Porque mudando a cor, mudam os princípios que fazem parte da composição nutricional desse alimento. Então, o alimento, a composição, se você for fazer a chamada análise bromatológica do feijão preto, do feijão carioquinha, ou marrom, ou branco, eles têm alguns fatores que divergem. Por isso que é interessante a variação, né? No outro grupo, nós temos as chamadas oleaginosas, que são nozes, amêndoa, castanhas, avelã, macadâmia. Então, todas essas oleaginosas, que parecem ser apenas um aperitivo, elas realmente atuam na saúde. Por exemplo, tem um trabalho feito com as nozes, uma noz por dia, que seriam 2 tampinhas, 2 lateraisinhas da noz, ela reduz significativamente doença cardiovascular, né? Existem em bancos de pesquisa, Medline, PubMed, Cielos, FAPESP, diversos estudos mostrando a eficácia das oleaginosas, né? Uma castanha do Pará, por exemplo, ela te dá o que você necessita de selênio. Então, não precisa usar o complemento, né? A castanha do Pará, ela além do selênio, todas elas têm o ômega 6, que ajuda a prevenção de ferimentos, que melhora a pele, seborreia, né? Além de atuarem na diminuição de doença crônico-degenerativa, auxiliar na resistência imunológica. A única coisa que tem que se ater, que eu chamaria atenção, é que são calóricos. Então, por isso que tem uma quantidade ideal, usado, né? Que é interessante até procurar um médico, um nutrólogo, um clínico, geral. Aí seria, por exemplo, castanha do Pará, 1 por dia. Noz, 1 por dia. Amêndoa, como é menorzinha, umas 3 por dia. Castanha de caju, umas 3 por dia. Amendoim, 1 colher de sopa.
E outro detalhe a se ater é... mas é tão bom, né? Dá vontade de comer muito mais, né? Outro detalhe... Não dá para comer uma só. É na higiene, na realidade, chama-se, na engenharia de alimentos, chama-se injúria, que é a machucadura da... Se você injúria? Injúria, é. Se você pegar um amendoim machucado, ou seja, com injúria, evite comer, porque ele vai ter aflatoxina, ele vai ter fungos. Olha, não pode estar injuriado. Não. Então, eu prefiro, Toma cuidado, viu, gente? Tem que prestar bem atenção nisso. O próprio amendoim, de preferência, usar com uma boa procedência, com uma marca boa. E quando for aquele com casquinha, alguns morde, tira a casquinha para ver se ele está limpo, se ele está sem machucadura ou injúria. Porque isso, com certeza, vai ter fungo, né? Esses amendoins que vendem em rua, de saquinho, fujam. Né? É uma coisa que é saudável. Tem que ter procedência, né, doutor? Tem que ter procedência. Então, nós falamos desse grupo das oleaginosas, que também fazem parte do mesmo grupo dos alimentos construtores, devido ao alto teor proteico. Então, e que previnem doenças cardíacas, né? E a proteína, eu falo que o açúcar é o carvão, a gordura é a prata e a proteína é o ouro. Então, nós temos aí, tanto as leguminosas como as oleaginosas entram no mesmo grupo da carne, do leite e dos ovos. Né? São alimentos construtores, são alimentos de alto teor proteico. Né? Falando da pimenta, a pimenta ela tem um princípio ativo chamado de capsaicina, que atua prevenindo doenças circulatórias. Né? E a pimenta tem uma característica, se você falar, não gosto muito ardida, então você põe o vinagre para curtir a pimenta. Se a pessoa gosta da pimenta bem ardida, se é calabresa, né, por exemplo, aí você põe para curtir no óleo. Por quê? Porque a capsaicina é solúvel no óleo e insolúvel no vinagre. Então ela não fica tão ardida. Se a pessoa achar que não quer ardor nenhum, é só tirar a semente. Só que a sementinha é onde mais tem a capsaicina. Né? Ela também tem beta-caroteno, tem outros princípios ativos importantes para o nosso corpo. Né? Aqui nós temos o gengibre. Né? O gengibre é um anti-inflamatório excepcional. Então, você pode... hoje nós temos em farmácias, em qualquer local, gengibre seco adocicado para rouquidão, né? Você pode fazer chá de gengibre para quem usa muito a voz, como no seu caso, né? Afta, para quase todos os... E fora que dá um sabor delicioso, né? O gengibre é uma coisa especial, E tá um pouco na moda, doutor, assim, tomar água, né? Colocar um pouquinho de gengibre, assim, faz bem mesmo, limão, misturar gengibre e limão na água. Faz bem essa mistura também dos dois na água? Porque, é saudável? Por exemplo, o gengibre, ele aumenta a termogênese. Então, tem cápsula de gengibre que ajuda a perder peso. Porque o que é a termogênese? Ele queima mais. Olha, perde peso. Ajuda a perder peso. O próximo... Não, o abacate, eu sei que tem aí, né, mitos e verdades. É verdade. Né, muita gente não come, porque acha que vai engordar, que faz mal para muita coisa. E o doutor vai responder no próximo bloco. Então, se você quer saber um pouco mais de alimentos que previnem doenças, não saia daí. Dá tempo de você ir correndo tomar um copo d'água, ligar para a amiga e ficar aí coladinha, que daqui a pouquinho tem mais alimentos no próximo bloco.